ouvir as palavras do professor Dr. Jeffrey Parsons, que é professor de psicologia da City University of New York, e ele é fundador e coordenador do CHEST, que é o Center of HIV Educational Studies and Training. Ele vai nos falar sobre dois temas. O primeiro deles será o papel da compulsividade sexual na epidemia de AIDS dos Estados Unidos. E o segundo tema é uma indagação: o que podemos aprender com os indivíduos hiperativos sexuais para ajudar e compreender os compulsivos sexuais. Thank you. It's a pleasure to be here. I'd like to particularly thank Marco and his team for the amazing work that they're doing to really bring the study of sexual compulsivity to Brazil. Quero agradecer o convite e parabenizar o Marco e sua equipe pelo maravilhoso todo esse estudo, toda essa, como que eu vou dizer isso, tudo isso que vocês estão fazendo, né? Todo esse trabalho para trazer esse tema sobre a compulsividade sexual para o Brasil. I've had the pleasure of working with a lot of people and mentoring them in different aspects of the study of sexual behavior, and Marco and his team rank at the very top of the people that I've had the pleasure to work with. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com muita gente nesse tema de comportamento sexual, e o Marco e a sua equipe estão no topo do ranking entre os que estão fazendo esses estudos e esse trabalho. So when Anna spoke, we've obviously been talking a lot about men who have sex with men or gay and bisexual men. Então a Ana falou dos homens que têm sexo com homens gays e bissexuais. And the reason for this has to do with our concerns about rates of HIV infection in this population in the United States. E isso se deve à nossa preocupação com as taxas de infecção por HIV nessa população nos Estados Unidos. In 2001, a researcher predicted that we would have a resurgence in HIV infections among men who have sex with men in the United States. Em 2001, nossos pesquisadores achavam que nós iríamos ter um aumento, né, de casos, um ressurgimento de casos de infecção por HIV entre homens que têm sexo com homens. And his prediction was correct. E isso aconteceu mesmo. So prior to 2007, there we go. Prior to 2007, HIV rates among men who had sex with men were actually on the decline. Então, antes de 2007, as taxas de infecção por HIV entre homens que têm sexo com homens, na verdade, estavam declinando. But now we see that they've begun to increase. Só que agora vemos que essas taxas começaram a aumentar. And they're still significantly higher than that of heterosexuals or injection drug users. E elas ainda são bastante mais altas do que entre os heterossexuais ou entre os usuários de drogas injetáveis. So we've begun to really focus on this notion of synergy among different factors that put these men at risk. Então começamos a observar a sinergia entre os fatores que expunham esses homens a um maior risco. And so we've started to look at interactions between variables using what's called a syndemic framework. E começamos a então examinar as interações sinergéticas entre as várias variáveis usando um escopo de trabalho que nós chamamos de sindêmico. So what does syndemic mean? E o que quer dizer sindêmico? It describes a situation where multiple epidemics and risk factors interact with each other. Descreve uma situação entre múltiplas epidemias e fatores de risco interagem entre si. And these multiple factors synergistically compound the consequence of disease. E esses múltiplos fatores, eles compõem as sinérgica? Eu não sei em português como é que fica mesmo.
Sinérgica? Synergica? So, the basic idea is that if one thing is a problem, then two things will be an even bigger problem, and three things will be an even bigger problem, and so on. Então, a ideia básica é o escalonamento, né? Então, se uma coisa é um problema, duas vão ser maior e três maior ainda. And it's also believed that these syndemics really develop under conditions of health and social disparity. E essas sinergias, elas se desenvolvem entre... ixi, agora eu estava procurando onde ele está. Health and social disparity? Where are you? I'm on the previous slide, sorry. Ok. Porque às vezes ele lê, às vezes não lê. Então, se desenvolve sob condições de disparidade social e de saúde. And if you think about gay and bisexual individuals, they're subject to a lot of social disparity. E os indivíduos gays, eles são sujeitos de muita disparidade social. Social and health. Social and health disparities, e de right. saúde também. So for example, they are discriminated against. Eles sofrem discriminação, por exemplo. They can't legally get married in most states in the United States. Na maioria dos estados norte-americanos, eles não podem casar-se legalmente. And there's sort of social prejudice against gay and bisexual persons. E tem um preconceito social contra eles. And the idea is that those sort of social disparities make this worse. E a ideia é de que essas disparidades sociais pioram as coisas, ainda mais. So, previous research has supported this idea. Então, estudos prévios apoiaram essa ideia. And they've identified some specific syndemic factors related to HIV infection. E identificaram vários problemas de saúde psicossociais como sindêmicos, fatores sindêmicos. Childhood sexual abuse, depression, substance use, and intimate partner violence are sort of the four primary variables. As 4 variáveis principais são abuso sexual na infância, depressão, uso de substâncias e violência por parte de um parceiro íntimo. This is a study that Ron Stahl did in 2003, looking at syndemic factors. Esse é um estudo de Stahl e colegas em 2003, estudando esses fatores sindêmicos. And he looked at recent high-risk sex and HIV prevalence. Estudando o sexo de alto risco recente e a prevalência de HIV. And he just counted the number of psychosocial problems that these men had. E ele contou os problemas psicossociais que esses homens tinham. So, for example, if they had no problems, they had very low rates of risky sex and relatively low rates of HIV prevalence. Então, se eles não tinham problemas, eles tinham um sexo de alto risco recente baixo e prevalência de HIV também baixa. But as the number of problems increases, so do these rates. E só que essas taxas aumentavam na proporção do aumento dos problemas. So by the time you get to 3 or 4 problems, you now have nearly a quarter of men engaging in risky sex and being HIV positive. Então, quando já a pessoa tinha 3 ou 4 problemas, quase um quarto se engajava em sexo de alto risco e tinha prevalência de HIV. So, researchers have also connected sexual compulsivity to high-risk sex and to negative health problems, including ones that are related to HIV risk. Então, os pesquisadores conectaram a compulsividade sexual ao comportamento sexual de alto risco, aos resultados, à saúde psicossocial negativa, incluindo aqueles que foram identificados como fatores sindêmicos relatados, correlacionados, aliás, ao risco para HIV. But despite these associations, sexual compulsivity hasn't been examined as a syndemic factor. No entanto, apesar dessas associações, a compulsividade sexual não estava entre esses fatores examinados dentro da pesquisa sindêmica. So we wanted to examine that.
Mas nós queremos examinar isso, justamente. So how does sexual compulsivity fit in the syndemic framework? Então, como é que a compulsividade sexual se encaixa nesse escopo de pesquisa sindêmico? So we conduct a study each year in New York that we call the Sex and Love Study. Temos um estudo anual em Nova York que chama Estudo do Amor e Sexo. And it's done every year in the community, and we recruit gay and bisexual men from community events in New York City. E é um levantamento baseado na comunidade, acontece anualmente, entre homens, gays e bissexuais recrutados em eventos na cidade de Nova York. 85% of the men that we asked to do our survey actually fill it out for us. E 85% dos homens que nós pedimos para preencher realmente o fizeram. That's very high. In most studies like this, you ask somebody to do a survey and less than half of the people will agree to do it. E isso é bastante alto, porque normalmente só metade preenche. But we have a secret weapon. Mas a gente tem uma arma secreta. Here's our secret weapon. Drag queens. Do you have a term for that in Portuguese? Drag queens? Yes. Yeah? Oh, good. People won't say no to drag queens. O pessoal nunca diz não para as drag queens. So we actually send our divas, the drag initiative to vanquish AIDS. Então, a gente manda as nossas divas, que são as Drag Initiative to Vanquish AIDS. Essa é a sigla, né? And they actually go out and ask people to do the surveys. E são elas que são as porta-vozes dessa pesquisa, né? So, in this particular study, we looked at several syndemic variables. We looked at depression. Então, nesse levantamento, nós pesquisamos vários sintomas, né? Primeiro, depressão. We looked at polysubstance use using multiple drugs. O uso de múltiplas drogas. Intimate partner violence. Violência por parte de um parceiro íntimo. And childhood sexual abuse. E sobreviventes de abuso sexual na infância. So those are the 4 original syndemic factors. Então, esses são os 4 fatores sindêmicos originais. And then we added the Kalichman sexual compulsivity scale. E aí nós acrescentamos a escala de compulsividade sexual de Kalichman. And we also assessed high-risk sex. Did they have sex without a condom? E também avaliamos o sexo de risco, que é sem o preservativo. And we asked their self-reported HIV status. E aí perguntamos pelo status de HIV autorreferido. And this was the demographics of the sample. You see it's diverse with regard to age. E vocês veem que a demografia tem uma variação bastante grande com relação à idade. Most of the participants are gay and HIV negative. A maioria dos participantes é gay e HIV negativa. We have about 40% men of color. 40% é de homens de cor. And a fairly wide range of income and education. E uma faixa bastante ampla de renda e nível de instrução. And so this was the prevalence of the syndemic conditions in the sample. 10% of them reported childhood sexual abuse. Então agora vamos ver a prevalência dos problemas de saúde sindêmicos. 10% reportou abuso sexual na infância. 21% reported partner violence. 21% reportou violência por parte do parceiro. 47% met the cutoff for depression. 47% estava de acordo com o cutoff para depressão. 8% reported polydrug use. 8% reportou uso de polissubstâncias. And 19% had symptoms of sexual compulsivity. E 19% tinha sintomas de compulsividade sexual. And this looks at the associations between all of these variables. Isso então vai estudar, aqui vemos o quadro mostrando a associação entre todas essas variáveis. And this has actually been published in AJPH, or the American Journal of Public Health.
E isso foi publicado no Boletim Americano de Saúde Mental. And one of the things we see is that sexual compulsivity is significantly related with 3 of the syndemic factors. E percebemos que a compulsividade sexual está relacionada com 3 desses fatores primários: It's related to childhood sexual abuse, partner violence, and depression. abuso sexual na infância, violência por parte do parceiro e depressão. The other thing we notice is that drug use is not really related to anything except for partner violence. E percebemos que o uso de polidrogas não está relacionado com nenhum outro fator a não ser com a violência por parte do parceiro. The reason for that, we think, is, if you go back to this, it's a very low percentage of men who are actually reporting polydrug use the way we classified it. E isso se deve a uma baixa porcentagem de homens relatarem o uso de polidrogas na forma como nós perguntamos. Okay, so we looked at our results the same way that Ron Stahl did in 2003. Então, nós olhamos para os nossos resultados da mesma forma que o Stahl fez em 2003. And we got very comparable results. E os resultados foram bastante comparáveis. So as the number of syndemic problems increases, so does the percentage of high-risk sex. Então, à medida que aumenta os problemas de saúde psicossocial, assim também aumenta a prevalência de sexo de alto risco. And so does the prevalence of HIV infection. Igualmente a de infecção por HIV. So this compares our results with those of Ron Stahl. Aqui, então, a comparação dos nossos com os do Ron Stahl. So you see, it's very similar, the end result. The more syndemic problems, the more high-risk sex and being HIV positive. Então, os resultados são bem semelhantes. Quanto mais problemas psicossociais, sindêmicos, how did you say? Sindêmico? Quanto mais problemas sindêmicos, sinergéticos, mais prevalência de HIV e de sexo de alto risco. Right. But now, syndemics is one of the 3 to 5 conditions where it was only 3 to 4 here. So we've added syndemics to the model and got the same results. Então, agora a diferença é que nós acrescentamos mais um sindêmico ao modelo, né? Então, ampliamos o modelo dessa forma. So, the more psychosocial problems you have, including sexual compulsivity, the more sexual risk problems you have. Então, quanto mais problemas psicossociais, incluindo a compulsividade sexual, mais fatores de risco e risco de HIV também. And this just gives you the sort of the actual odds ratios as you increase the number of problems. Então, aqui temos esse odds ratio é a média ponderada, não é? Razão de chances. Peraí, essa. Então, temos aqui a razão de... How did you say the odds ratio? Odds ratio is how we say it in English. Vocês entenderam, né? Então, go ahead. So by the time you get to 5, to having someone who has all 5 syndemic conditions is 12 times more likely to report risky sex and be HIV positive. Então, alguém que tem os 5 problemas sindêmicos, ele tem 12 vezes mais chance de ter sexo de alto risco e também infecção por HIV. So, we've supported previous research that suggests depression, intimate partner violence, polydrug use were all related to HIV status. Então, com isso, os nossos achados, eles apoiam os das pesquisas anteriores, sugerindo que a depressão, a violência por parceiro íntimo e o uso de polidrogas estão todos altamente correlacionados com o status de HIV. And that sexual compulsivity is a syndemic factor for HIV.
e que a compulsividade sexual é um fator sindêmico para HIV. And the more problems, the more risk. E quanto mais problemas, maior o risco. So Anna had begun to talk about the Pillow Talk study, which is our latest study to look at sexual compulsivity. A Ana começou a falar desse estudo, né, da conversa com o travesseiro, que é o nosso mais recente. And again, I'm not going to repeat this because Anna already did, but we're looking at highly sexually active men with and without sexual compulsivity. Então, nós estamos estudando homens altamente ativos sexualmente, com e sem compulsão sexual. And I'm specifically going to look at the syndemic factors in this study and our preliminary data on this. E eu vou falar dos fatores sindêmicos e os nossos achados preliminares a respeito. So again, we used for Pillow Talk both the Kalichman and the hypersexual disorder screening inventory, which is modeled after what's going to go in the DSM-5. Então, nós usamos aquela escala de Kalichman e também daquela escala que foi modelada de acordo com o DSM, que é o inventário para distúrbio de hipersexualidade. We measured childhood sexual abuse, Medimos o abuso sexual na infância, intimate partner violence, violência por parceiro íntimo, depression, depressão, and for that we used a computerized diagnostic interview, e para isso nós usamos uma entrevista diagnóstica computadorizada and the brief symptom inventory. e um breve inventário de sintoma. And then we looked at alcohol and drug dependence. E também investigamos a dependência de álcool e drogas. Last time we just looked at 3 or more drugs as polydrug use. This time we're specifically focusing on alcohol or drug abuse or dependence. Antes nós tínhamos estudado só o uso de polidrogas, mas agora o nosso foco era a dependência de álcool e drogas. And of course we assess sexual risk behavior. Anna described the procedures that we used for that. E, claro, nós também incluímos nisso o comportamento de risco, né, sexual, e a Ana já descreveu. In the previous study, we relied on their self-reported HIV status. No estudo anterior, nós nos apoiamos no status de HIV autorreferido. Which means they could have either been wrong about their status or they could have lied to us about their status. O que poderia significar que eles estariam errados ou então que eles poderiam mentir para nós. So for this study, if they said that they were negative or they didn't know their status, we actually tested them. Então, nesse caso, se eles diziam que eram negativos para HIV ou que não conheciam o seu status, nós fazemos o teste. And if they said they were HIV positive, they provided documentation or proof. E se fossem positivos, nos forneciam documentação ou provas. So this is, again, Anna presented this already. This is the sample of the 118 men that we've surveyed so far. E a Ana já apresentou esses 118 indivíduos que nós estudamos até agora. And I think the interesting thing is ultimately our goal is to have half the sample be sexually compulsive and half the sample not. E o nosso objetivo é ter a metade da amostra com e a metade sem compulsão sexual. And after the first 118 people, it's actually breaking exactly in half without us trying. E sem nós tentarmos, a amostra justamente teve essa divisão meio a meio. I just think that's interesting. Eu acho isso muito interessante. So, these are the first 2 syndemic factors, and we compare the sexually compulsive men to the non-sexually compulsive men. Então, esses são os 2 fatores principais sindêmicos em que nós comparamos os homens com e sem compulsão sexual. And so here's the percentage of men with sexual compulsivity, the percentage of men without sexual compulsivity, and the total for all the men combined. Então, os homens com, sem e o compulsividade e o total combinado. And one of the things to notice is there's very little difference. E algo a notar é que há muito pouca diferença.
41% of both the sexually compulsive and non-sexually compulsive men reported childhood sexual abuse. 41% dos homens com e os sem compulsão reportaram abuso sexual na infância. And 63% of sexually compulsive men and 56% of non-sexually compulsive men reported partner violence. E 63% dos com compulsão e 56% dos sem compulsão reportaram violência sexual do parceiro nos últimos 5 anos. These are very high rates and higher than we see in a lot of other studies. E essas taxas são muito altas e mais altas do que o que vemos em outros estudos. For example, in the sex and love data that I presented before, only about 10% reported childhood sexual abuse and 21% partner violence. Que nem naquele estudo que eu falei das divas, né? Só 10% relatou abuso sexual na infância e 21% violência do parceiro. So there's something about these highly sexually active men, whether they have sexual compulsivity or not, that is related to these two syndemic conditions. Então, existe algo nos homens altamente ativos sexualmente, com ou sem compulsão, que se correlaciona com esses dois fatores sindêmicos. This is the depression data, and again, we see virtually no differences between the men with and without sexual compulsivity. Aqui são os dados sobre depressão e praticamente não há diferença entre os homens com e os sem compulsão. But we see very high rates in both groups of having had a major depressive episode. Mas as taxas sobre um episódio de depressão maior em ambos grupos são muito altas. This is very similar to what Marco's study has found. E é muito semelhante aos achados do estudo do Marco. When we look at any substance diagnosis, whether it's abuse or dependence, we see about 60% in both groups. E com relação a abuso de diagnóstico das substâncias, né, seja abuso ou dependência, também a taxa é alta em ambos grupos. If you remember, when we looked at polydrug use being 3 or more drugs, only 9% reported that in the previous study. No estudo anterior, quando falávamos do uso de polidrogas, só 9% reportou isso. And here we have 60% meeting abuse or dependence criteria. E aqui 60% se encaixa no critério de abuso ou dependência. We know from actually doing our work together that men in the United States are more likely to have substance use disorders than men in Brazil. Dos nossos estudos, nós sabemos que nos Estados Unidos os homens têm mais tendência ao abuso de substâncias do que no Brasil. But this is still much higher than what we normally see in the United States. Só que esses dados são ainda bem mais altos do que o que vemos normalmente nos Estados Unidos. Where we do see a difference is specifically with drug diagnosis. Onde vemos uma diferença é especificamente com relação ao diagnóstico das drogas. Sorry. And here, sexually compulsive men have about twice the odds of a drug diagnosis. E os homens sexualmente compulsivos, eles têm 2 vezes o razão de chance agora? As chances. Agora. Tá. Chances do abuso ou dependência. É isso, Marco? Do quê? Tá. De ter uma história de abuso ou dependência. So, remember, to be in this study, everybody has to report 9 or more sexual partners in the last 90 days. Então, vocês lembram que para fazer parte desse estudo, a pessoa tinha que reportar 9 ou mais parceiros sexuais nos últimos 3 meses, né? But here's where we see some major differences. E agora é onde vemos as principais diferenças. This is the number of sex partners that they report in a given week. Sexually compulsive men, non-sexually compulsive men. Agora aqui temos o número de parceiros numa semana, entre os com compulsão e os sem compulsão. This is the number of sex partners in the past month.
Na primeira linha é por semana, na segunda é no mês anterior. And in the past 90 E na days. terceira linha temos os últimos 90 dias. That's a lot of sex partners, É muito parceiro. right? Remember, you only have to have 9 in the last 90 days to be eligible. Olha só, precisava ter só 9 para ser elegível. And even the non-sexually compulsive men have had 25. E mesmo os sem compulsão tiveram 25. But the sexually compulsive men have had almost double that. Mas os sexualmente compulsivos tiveram o dobro. Something's going on here, right? Alguma coisa está acontecendo. So again, for us and our future work, we're really continuing to look at sexual compulsivity as part of this syndemic framework for gay and bisexual men. Então, para o nosso estudo, nós vamos continuar estudando a compulsividade sexual como sindêmica para os homens gays e bissexuais. And if we're going to address HIV prevention for this population, we really have to attend to all of these syndemic conditions. E se nós quisermos fazer uma prevenção para HIV, nós precisamos, isso requer atenção a uma ampla rede de problemas de saúde psicossociais. And we may also need to look at resilience or protective factors. Precisamos também estudar a resiliência ou os fatores protetivos. Because let me remind you of what we found for the syndemics in terms of the relationship with the high-risk sex and the prevalence. Right? Então, deixa eu lembrar vocês do que nós achamos entre os fatores sindêmicos em termos de sexo de alto risco e prevalência de HIV. So what we tend to focus on is that gay men with 3 to 5 syndemic problems, a quarter of them are very risky and HIV positive. Então, nós vimos que homens gays e bissexuais com 3 a 5 problemas psicossociais, eles têm uma tendência de fazer sexo de alto risco e um quarto deles, né? E alta prevalência de HIV, também 25%. But I can show you this same data in a different way. Mas dá para mostrar esses mesmos dados de um outro jeito. 3/4 of the men, even with 3 to 5 problems, report no risky sex and are still HIV negative. Então, olhando pelo outro lado, 3/4 dos homens com 3 a 5 problemas psicossociais não tiveram sexo de alto risco recente e são HIV negativos. So in the United States, we tend to really focus on this quarter of men who have all these problems and are very risky. Então, nos Estados Unidos, nós tendemos a focar nesse 1/4 de homens com alto risco e HIV positivos. We know virtually nothing about the 3/4 of gay men who have all of these problems but are able to be safe. Nós virtualmente, no entanto, não sabemos nada sobre esses 3/4 que não têm sexo de risco e são HIV negativos. So I really think by understanding the resilience of these men, we may learn a lot that could be useful. Então, eu acredito que aprendendo sobre a resiliência desses homens, vamos aprender muito para ajudá-los e que possa ser útil. Because this 75% of these men have depression, childhood sexual abuse, drug use, partner violence, sexual compulsivity, and yet they still use condoms and stay HIV negative. Something really important about them is happening that we don't know anything about. Então, algo realmente importante acontece com esses 75% que tem os 4 sindêmicos, né? Que é abuso sexual na infância, compulsão sexual, deixa eu lembrar, abuse, compulsivity, partner violence, a violência por parte do parceiro depression, íntimo, depressão drug abuse. e abuso de drogas.